Boa noite, Nicola. O Corinthians ficou um tempo atrás de um lateral esquerdo. Sabe se o Vasco pagou pelo Lucas Piton? Eu preciso checar para ver se houve algum pagamento, se está tudo certo em relação a essa questão, tá? A informação importante sobre o lateral esquerdo é que o Corinthians, isso eu nem publiquei em vídeo, mas já antecipo para vocês aqui. Se o Corinthians vendeu o Bidu, que tem se mostrado um lateral bem sólido, um lateral bem consistente, o Corinthians vai ficar com apenas 20% do valor da negociação. Só para lembrar que quando ele é comprado do Guarani, o Guarani até concede o direito ao Corinthians de comprar mais 50% se ele disputasse pelo menos 50% dos jogos na primeira temporada. O Bidu não joga esse número de jogos, o Corinthians abre mão de comprá-lo por 5 milhões de reais e hoje o Guarani tem 80% dos direitos econômicos, o Corinthians tem apenas 20%, tá bom? Então, se pintar proposta do Brasil ou do exterior, o Corinthians fica com 1/5 do valor do negócio. O Jean Souza, boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o Bidu? E o Guarani estava contando exatamente sobre isso, né? 20% é o direito econômico do Corinthians. Cheguei a conversar com uma pessoa envolvida nessas tratativas. Sandro Santa Cruz, vem atacante para o Corinthians, Nicola, ou não? Se depender do Dorival Júnior, certamente sim, o Dorival tem trabalhado muito nos bastidores para que pelo menos mais 3 jogadores sejam contratados. O Lingard foi anunciado hoje, um vídeo bem legal de apresentação do meio atacante inglês. O Labiat já deve ficar à disposição para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai ganhando mais opções, o Corinthians vai tendo uma diferença menor entre titulares e reservas, mas hoje, na visão do Dorival, há necessidade de um centroavante e a necessidade de mais um atacante de lado de campo. O problema é que o Marcelo Paes e o presidente Osmar Stabile não concordam muito e não querem gastar mais dinheiro. O Danilo Jimenez, quem vem para o Corinthians de goleiro? Danilo, a pergunta é boa. Sobre o Neto, que seria o mais fácil, né? O Neto, goleiro do Botafogo, está completamente queimado lá no Botafogo. Mas o Corinthians acabou levantando informações sobre o dia a dia do Neto e as informações não são muito boas. Cara que não gosta de ficar no banco, um cara meio difícil. Diante desse cenário, o Corinthians deu uma esfriada. Daqui a pouco a gente vai colocar o Alex Bourgeois, que é o presidente da SAF da Portuguesa. Bora perguntar para ele se existe alguma chance de o Bruno Bertinato virar reforço do Corinthians. Se existiu alguma sondagem, alguma coisa. O que eu posso dizer é que o Mauro Van Basten, que é o principal olheiro do Corinthians, gosta muito do Bruno Bertinato. Outro nome que surgiu, o Samir Carvalho falou de Lucas Arcanjo. Eu mandei mensagem ontem para o dirigente do Corinthians e esse dirigente assegurou que o Lucas Arcanjo não tem nada, tá bom? Estava até fazendo uma matéria sobre os primeiros 60 dias do Marcelo Paes no Corinthians, né? O Marcelo Paes não conseguiu, o Marcelo Paes gastou só R$1.800.000 com reforços, com todos os 8 jogadores que chegaram. O único que teve custo foi o Matheus Pereira, empréstimo de R$1.800.000 junto ao Fortaleza. Os outros 7 chegaram de graça. E é por causa desse investimento que o Corinthians não se juntou a Chapecoense e São Paulo como os clubes que menos gastaram entre os 20 da Série A. A Chape e o São Paulo contrataram jogadores mais a custo zero, tá? O Everson Santos quer saber se o Corinthians vai mudar o estatuto. Há uma pressão muito grande da Gaviões da Fiel para uma votação que acontece na próxima segunda-feira. Essa votação permitiria que o sócio-torcedor do Corinthians participasse da vida política do clube, escolhendo, por exemplo, o novo presidente. Posso assegurar para vocês que vai haver uma enorme pressão entre conselheiros para que isso não seja aprovado, porque se aprovado, o conselho perde muito do seu espaço. E o Corinthians, quando volta aos lesionados, alguma novidade? Guris, vou responder essa, né? O Yuri Alberto já voltou a trabalhar com o restante do elenco, deve ser uma novidade muito em breve, tá? Quem mais? O Lingard foi anunciado, teve seu nome registrado, o Labiat também é outro que fica à disposição do técnico Dorival Júnior, o elenco do Corinthians vai incorporando, e dá para imaginar que o Corinthians, com todos esses movimentos, passa a ter um banco de reservas bem mais forte do que na comparação com o ano passado. Corinthians busca atacante no mercado da bola, e eu conversei com uma fonte muito importante, falou que o Corinthians está com uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o Corinthians só quer contratar jogadores que estão livres no mercado. E aí não casa. Porque os jogadores que o Corinthians pode contratar agora são aqueles que disputaram os estaduais, correto? Então o Corinthians não pode contratar nenhum jogador agora, né, que esteja livre no mercado, né, a não ser que tenha aquela que a FIFA, né, realmente libere aquela cláusula, né, que por conta do conflito que está tendo, vocês sabem o que está acontecendo, que eu não quero falar aqui. Se rolar, né, o Corinthians está de olho em 2 jogadores, já citei no almoço com a Fiel, o Malcom e o Claudinho. Então não estou pondo o nome do Claudinho nem o Malcom ficar
alimentando o torcedor com isso para não gerar uma expectativa, porque é sonho do Corinthians, né? O Corinthians são 2 jogadores que estão na Arábia e no Catar, que o Corinthians está interessado, tá? Então, se pintar a janela aí de exceção, né, como já ocorreu no caso do Maicon, no caso do Yuri Alberto lá atrás, o Corinthians vai para cima desses 2 aí, tá bom? É o sonho do Corinthians. Então, nem citei aqui na capa por conta disso. Agora, no Brasil, a dificuldade é muito grande. Não estou conseguindo ninguém, tá? O Corinthians está com extremas dificuldades para encontrar um atacante, porque até o dia 27, né, a janela de exceção, precisa ter jogado o Paulista, enfim, a dificuldade é muito grande. Tanto atacante como goleiro, volante, mas a prioridade é atacante. Eles estão atirando para todo lado, tentando achar um atacante, mas está complicado, tá? Você conhece algum que possa se inscrever já, né? Não jogadores que a janela fechou, né? Deixa o like, fechou, mas está aberta, né? Tem a de exceção. Deixa o like, inscreva-se no canal, vamos falar da renovação de Memphis Depay. A renovação de Memphis Depay, ela vai passando por muitos capítulos e por cada momento que eu tenho que estar atualizando vocês sempre, pelo menos até a Copa do Mundo. Vamos lá. Hoje, a renovação do Memphis não é unanimidade. O Corinthians quer economizar os 6 milhões de reais por mês com o salário do Memphis Depay. Mas esse Corinthians é Osmar Stabile e a cúpula do Parque São Jorge. O Osmar nunca vai falar isso, até porque vai criar um conflito com o Memphis, enfim, isso não é legal. Só que o Marcelo Paz quer renovar com o Memphis. E o Marcelo Paz, né, vou usar o termo pressão entre aspas, né, está tentando convencer, né, para não usar o termo pressionando, o presidente Osmar Stabile a renovar com o Memphis antes da Copa. Qual o argumento? O argumento é de que, na ideia do Marcelo Paz, o Memphis vai ficar valorizado e mais caro depois da Copa. Então, na visão do Marcelo Paz, ele está crente que o Memphis, quando voltar da Copa do Mundo, vai estar mais caro e o Corinthians vai ter que pagar mais por ele se quiser ficar com ele, tá? Já na visão do Osmar, ele não pensa assim. Ele acha que o melhor a se fazer é esperar, né, a Copa do Mundo e ver se o Memphis quiser reduzir o salário ou não. Enfim, então o Osmar não tem essa expectativa. Parceiros no mercado. Por enquanto, ninguém fechou com o Corinthians ou, né, pensa em fechar uma parceria com o Corinthians. O único que tinha acenado, né, deu uma recuada e, enfim, e era o único que tinha falado assim, eu quero ouvir. Enfim, mostrou interesse, né? Como eu disse, mostrou interesse, né? Não tem ninguém fechado, claro. Enfim, nada avançado, nem negociando. Então o Corinthians não tem ninguém. O Osmar entende que é melhor esperar a Copa do Mundo. Já o Marcelo Paes quer renovar antes da Copa do Mundo, porque entende que o Memphis vai valorizar no Mundial. E agora? Né? Então, hoje, né, a renovação de Memphis Depay causa esse, né, conflito de interesses, né, da cúpula corintiana. Não tem racha, não tem briga, não tem nada. São pensamentos diferentes que são normais hoje, né, no meio do futebol e no meio de uma cúpula, né, de dirigentes de clubes, tá? E você? Que lado você fica nessa? Do lado do Osmar, é melhor esperar a Copa? Ou do lado do Marcelo Paes, que tem que sair renovando antes da Copa para ele não ficar mais caro depois da Copa? Ah, eu vou ver tua opinião aqui, hein? Eu vou ler, então deixa a tua opinião aqui, que eu quero saber o que você pensa sobre a permanência de Memphis ou não, que tem contrato até o meio do ano e vai defender a seleção da Holanda na Copa do Mundo. Primeira verificação em março. É bom a gente olha ficar... só, deixa eu dar uma notícia que é importante, mas é uma notícia pela metade, porque ela não tem a comprovação documental e numérica, né? O Corinthians entende, pelas reuniões no Parque São Jorge, que pelas contas que foram feitas e forçadas também pelo fair play financeiro, o Corinthians entende internamente que saiu do risco de recuperação judicial. Que o Corinthians está entrando, está no trilho e que não existe nesse momento mais o risco de recuperação judicial. E, portanto, não existe mais aquela necessidade de ou recuperação judicial ou virar SAF. Isso tem um aspecto político, porque a presidência atual não está muito afim do processo da Safiel. Mas o fato é que o Corinthians comemora o que eles chamam no Parque São Jorge de a janela mais barata entre os gigantes. O Corinthians contratou 7 jogadores na janela, mas não gastou nenhum real de multa de rescisão de contrato, né?
Ele contratou todo mundo a custo zero, mas tem luvas, tem salário, não é verdade que não seja zero. Mas o Corinthians comemora o que eles chamam de a janela mais barata entre os gigantes. E comemora que está no trilho e não tem mais risco de recuperação judicial. Eu estou dizendo que o Corinthians internamente entende isso. Eu não tenho os números para dizer, esses números aqui estão certos e de fato. Então, eu estou dando a notícia pela metade, porque a notícia é: o Corinthians festeja, gosta desta informação. Mas, claro que isso tem que se confirmar nos balanços e na primeira verificação do Fair Play. É isso aí. A primeira verificação vem em março e o balanço em abril, não é isso? Ou vai ter que entregar o balanço até 30 antes? de abril. Até 30 de abril. Exatamente. Muito bem. E complementando o raciocínio do PVC, bem antes de a gente acabar aqui, eu ouvi de uma pessoa do Corinthians que não é da diretoria, que também entende que o clube está indo para o caminho certo. Ainda precisa fazer muita coisa, mas acha que é a pessoa que acompanha bastante as contas do clube. Que bom, cara. Tomara que a gente tenha gigantes novamente, todos duelando em campo com o melhor que tem para fazer, com a vida em ordem. E o futebol brasileiro, cara, é um potencial enorme, como sempre. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.